Se o senhor pudesse definir o que fez a WEG tão especial, como a WEG conseguiu se tornar tão diferente, uma empresa tão competente, tão eficiente, como foi feito isso? Não tinha desafio que não pudesse ser vencido. Eu diria que o ponto fundamental foi pessoas. Me lembro perfeitamente que, na época, para se selecionar o falecido Egon, pesquisava o DNA das pessoas, de que família a pessoa vinha. Eu diria que isso deve ter acontecido até ter mais ou menos 50, 100 funcionários. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Multiplicar. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial, haja vista que meu pai trabalhou com ele e ele é uma pessoa que me dá diversos conselhos, porque a gente mora no mesmo prédio. Mas o que torna essa pessoa tão especial é que ela começou em diversas empresas que se tornaram gigantes, como a WEG, a Wetzel, a Miller, o Grupo Mundial. E eu chamei ele para bater um papo aqui sobre gestão, planejamento, negócio de uma maneira geral, como fazer com que uma empresa comece e fique grande, mas sem perder eficiência. Então, queria apresentar para vocês o seu Rainer Modro. Seja bem-vindo, seu Rainer. Muito prazer, muito obrigado pelo convite, Caetano. É um prazer estar contigo aqui hoje. Show de bola, seu Rainer. Então, se apresente um pouco melhor para o pessoal, seu Rainer. Fala um pouco da tua trajetória, as empresas por onde o senhor passou. Então, eu, na verdade, aos 16 anos, eu comecei na WEG, e o número era 17, e comecei numa atividade muito simples, em chão de fábrica, e nas horas de folga, na verdade, eu procurei me aprimorar e aprender uma profissão. E a profissão que acabei aprendendo com o falecido Nório Pradi, mais tarde com o falecido Geraldo Wernickaus, e um pouco mais tarde ainda com o pai dele, o falecido Wilhelm Wernickaus, que era mestre formado na Alemanha em mecânica. E nesse período inicial, então, a gente fazia de tudo. Me lembro que até um determinado momento, uma prensa que trancou, o presidente, o Egon João da Silva, veio ajudar a destrancar a prensa. Botava a mão na massa junto, como os 3 fundadores. Então, a gente trabalhava junto. E assim virei chefe de ferramentaria e, mais tarde, gerente da divisão mecânica. E lá nos anos 70, fui convidado, inclusive, a construir, desenvolver a primeira fábrica de motores no Parque Fabril 2, que ocorreu num prazo inferior a 2 anos, desenvolvimento dos produtos até o colocar em marcha. Contei com alguns profissionais que me ajudaram nisso, claro, e em 73 acabei entregando então a gerência para o Hernaldo Bartoli e eu voltei a gerenciar a engenharia mecânica e elétrica na WEG. E dali saí para diretor industrial da WEG, mais tarde diretor comercial, diretor de vendas e como última função foi diretor superintendente da WEG Máquinas, sempre assumindo desafios que os fundadores me convidaram a participar. A minha formação, ela principalmente é fortemente mecânica, né? Pois tive um mestre que foi o falecido Wilhelm Wernickaus, que na verdade com ele aprendi noções de matemática, de geometria e tudo mais que requer, vamos dizer, projetos mecânicos. E, lógico, fiz os cursos de projetista pelo Senai e cálculo técnico. Mais tarde, a Faculdade de Estudos Sociais e pós-graduação em Administração de Empresas pela ESAG de Florianópolis. Então, essa é basicamente a minha formação. E com base nessa formação é que a gente conseguiu realmente se desenvolver. Mas, novamente, volto a dizer, os grandes ensinamentos vieram do falecido Wilhelm Wernickaus. E, ou seja, o senhor participou da WEG, o senhor foi funcionário 17, ou seja, desde a construção inicial da WEG o senhor estava lá.
Sim, naquela época, inclusive, a gente fazia lotes de motores conforme vendiam, né. Às vezes era uma empreitada que ficava virando à noite, né, não tinha hora, né. A gente na época eu me lembro que estudava à noite e às vezes depois de estudar ainda ia lá para a empresa para terminar o serviço que tinha que fazer para a entrega dos motores. Ah, e assim, eu pergunto isso porque a WEG, para nós, a WEG é um motivo de grande orgulho para nós araguaenses, catarinenses, mas acho que a WEG passou disso, né? A WEG é um orgulho nacional, para mim, é a principal empresa do Brasil hoje. E me diz uma coisa, se o senhor pudesse definir o que fez a WEG tão especial, o que fez, como a WEG conseguiu se tornar tão diferente, uma empresa tão competente, tão eficiente, que consegue ter eficiência no presente parece que eles estão sempre com o olho no futuro, parece que eles sabem o que vai acontecer. Como foi feito isso? Na verdade, eu acredito que, em primeiro lugar, o Egon tinha uma visão de negócio muito precisa. E eu diria o seguinte, que o grande ponto era o seguinte, que não tinha desafio que não pudesse ser vencido. Se analisava bem as condições que existiam para se fazer os resultados, mas eu diria que o ponto fundamental foi pessoas. Ou seja, me lembro perfeitamente que na época, para se selecionar pessoas, o falecido Egon pesquisava o DNA das pessoas, de que família a pessoa vinha. Eu diria que isso deve ter acontecido até ter mais ou menos 50, 100 funcionários. Até lá, os funcionários eram selecionados pelo DNA, ou seja, o histórico da família para saber se aquelas pessoas tinham o espírito de inconformidade que todos tinham que ter. Então, eram pessoas que eram fortemente engajadas com os ideais dos fundadores. E, e a empresa foi crescendo, criando processos, novos produtos. Quantos anos o senhor ficou lá, Sr. Renner? Eu fiquei 27 anos lá. 27 Já anos. saí do chão de fábrica até virar diretor superintendente. E como é que foi as principais transformações que o senhor viveu lá? Então, a primeira transformação foi a mudança do local que hoje é o Museu da WEG para a Rua Venâncio da Silva Porto. Então, ali foi o primeiro passo de crescimento. E a empresa vinha crescendo, inicialmente em um turno de produção, um pouco mais tarde a necessidade em 2 turnos, e lá pelos anos de 68, então surgiu um momento muito importante, que foi justamente a necessidade de trabalhar em 3 turnos. Então a empresa montou os 3 turnos e realmente começou a produzir muito. Mas o grande passo gigantesco foi em 67, quando foi desenvolvido a primeira ferramenta progressiva, que tirou um batalhão de gente da fábrica e melhorou a qualidade dos motores. Foi um stamp progressivo que era o sonho do falecido Werner Ford. Então, eu tive a responsabilidade de desenvolver esse stamp progressivo, que foi feito com muito êxito, e a partir daquela data, a WEG passou a produzir e faturar mais do que a Korbach. Até aquela época, a WEG era menor do que a Korbach. E isso, nos anos 67, então, a gente replicou para diversos tipos de motores esse ferramental progressivo, e foi a revolução. E com isso, em 68, já foi necessário a implantação dos 3 turnos. Por quê? De fato, a WEG tinha preços bons e o produto melhorou muito na sua qualidade. Então, ali foi uma grande revolução. Esse foi um dos grandes marcos. Naturalmente, o Egon tinha uma preocupação muito grande, que era justamente o conhecimento, trazer novos conhecimentos. E sempre tiveram cursos e consultoria. A exemplo da Multiplier, que hoje faz a educação executiva e ajuda a impulsionar as empresas, isso era a visão do Egon. Ou seja, me lembro que quando foi feito o Centro-WEG, o falecido Geraldo perguntou para ele por que abrir 40 vagas? Nós não precisamos de tanta gente profissional. O Egon respondeu, eu prefiro formar então para a sociedade. Antes que tirem de nós, eu prefiro ter excesso de profissionais na sociedade. Essa era a visão do Egon, formar pessoas. E isso, na verdade, já aconteceu no começo dos anos 60, quando veio o professor Paulo dos Reis, do Senai de Florianópolis, trazer as 3 fases do DWI.
Então, esse foi um momento também de transformação. Quer dizer, os profissionais, quem tinha cargo de chefia, passou a aprender como lidar com pessoas, como racionalizar um processo de trabalho, e assim por diante. Isto, nos anos 70, se multiplicou com a vinda, então, do professor Florosino Scos, engenheiro que ajudou a projetar o Porto de Santos, professor Walter Christian, que foi um cientista na administração, que trouxe para a WEG um modelo de gestão participativa, na qual eu fui o primeiro coordenador. Em seguida vieram 2 espanhóis, o Manuel Maior, que foi um projetista que esteve na WEG, não esquecendo também de um grande profissional que foi o Hermann Botto Hermann, agora me foge o nome completo dele, mas depois você acerta. Mas vieram o professor Serrano, que trabalhou em muitas empresas aqui, e assim por diante, muitos profissionais. Quer dizer, além disso, a WEG se serviu muito do Senior Service da Europa, onde trazia aposentados de empresas com atividades semelhantes ao que a WEG tinha, trazendo muita tecnologia. Então, o falecido Egon sempre dizia: o conhecimento são ilhas, o importante é saber onde buscar. E, nesse sentido, muitos desafios eu venci com essa frase. Inclusive, tem um episódio nos anos 70, quando começou a época da lei ambiental, e se despejava nos aterros a areia de fundição, e isso um dia eu me chamou e disse: não podemos mais fazer isso. E aí me abriu as portas do Centro Tecnológico Tupi, onde fui pesquisar um livro da Lique Carbonica da Inglaterra, e onde descobri que havia um processo de recuperação de areia via úmida. Adaptando um secador de areia com uma peneira, conseguimos implantar o processo recuperando 90% da areia. Então, por isso, eu uso sempre uma frase que a necessidade é a mãe da criatividade. E assim se seguiu, né? Ou seja, quando havia um problema, o problema ele era enfrentado de frente. E o Egon sabia escolher as pessoas certas para resolver os problemas. Sabia escolher pessoas. Então, eu digo sempre que o primeiro segredo é pessoas. Pessoalmente, estou fazendo consultoria numa empresa que está seguindo o exemplo da WEG, que é a metalúrgica Simpson em Brusque, que adotou 100% essa filosofia, onde, inclusive, nós temos hoje lá o planejamento feito dos recursos humanos até 2030. Ou seja, a gente sabe que recurso humano precisa, que formação tem que dar para os atuais e que novos recursos têm que ser buscados. Então, a essência do sucesso das empresas é os recursos humanos. Para que eles possam dar suporte ao que a visão de crescimento, por exemplo. Perfeitamente. E, nesse sentido, eu vejo que a Multiplier está bem alinhada com esses objetivos. Obrigado, Sr. Rani. Uma coisa que o senhor falou aqui, que me chamou bastante atenção, é o fato da WEG estar sempre buscando conhecimento, consultorias. A gente vê de fora, às vezes não imagina isso, né? O senhor poderia abordar mais sobre isso? Na verdade, tudo nasce do networking, né? E isso foi uma coisa que, de fato, na WEG a gente aprendeu muito bem a fazer, né? Ou seja, quando você visitava uma empresa, era obrigado a fazer o relatório de visitas. O relatório de visitas tinha que ser socializado com as pessoas que tinham que ter essas informações. Seja visita interna ou externa. Mesma coisa acontecia com as feiras. Então, as feiras eram outra fonte de tecnologia. Então, me lembro perfeitamente um momento que eu estive nos Estados Unidos, numa feira em Chicago, onde eu vi uma máquina de solda por inércia. Consegui visita na fábrica e nós replicamos a máquina em Jaraguá e nós passamos a soldar por solda por inércia, que é o mesmo processo que a Petrobras usa nas brocas de perfuração de petróleo. Usamos esse processo para fazer solda de eixos de ponta de inox em aço carbono. Então, novamente, o networking sempre foi, vamos dizer, o norte que a WEG teve, buscar relacionamentos onde buscar informações. Ou seja, na verdade, a informação é a estratégia maior da empresa em se antecipar à concorrência, né? Em captar as oportunidades que às vezes estão ocultas no mercado. Mas com o networking, a gente consegue.
E as consultorias aceleraram muito esse processo? Com certeza, né? Por exemplo, o professor Zinos Coz, na época, eu me lembro, nós fizemos o planejamento da rede Neopert, da primeira fundição que foi feita com planejamento ainda no Parque 1, e depois a própria Fábrica 2, foi toda ela feita com planejamento Neopert. Na época, a gente desenhava a rede Neopert na prancheta e calculava as durações e os prazos, tudo com a calculadora Facit. Não havia o computador, essa facilidade, né? Os desenhos eram feitos com tecnígrafo, né? Então, era uma outra época, né? Uhum. E falando agora de outras empresas, só para a gente não ficar, né? É. Senão vai achar que é um podcast da VEG. Dá até vontade, seria muito bem, mas Sim, tem muita coisa. tem muita coisa boa, né? E a gente é fã da VEG, para quem não sabe, meu pai começou na VEG, eu comecei minha carreira na VEG, então a gente é extremamente grato a essa empresa maravilhosa. Mas me diz um pouco das outras empresas, seu Reiner, por onde o senhor passou. Então, eu estive depois da VEG, fui a Caxias do Sul, trabalhei então na época na Eber, que pertencia ao Grupo Ziv Hercules e que hoje é Grupo Mundial. Ajudei o atual presidente, o Michel Seityn, a reestruturar o negócio e a gente conseguiu fazer essa empresa, vamos dizer, realmente se reestruturar. Me lembro que de 5 unidades viraram 2 unidades e o faturamento aumentou. Então, tive um momento muito importante para ajudar, na época, o atual presidente, Michel Seityn, a reestruturar o negócio. E, mais tarde, a unidade de motores ela foi vendida. E hoje continua a Eberle com aviamentos para a indústria têxtil, participando do Grupo Mundial. Uma empresa que também passou por muitas dificuldades e hoje está recuperada e administrada pelo Michel Seityn. Logo depois disso, eu tive a infelicidade de perder um filho com 25 anos em um acidente, já engenheiro, e com esse momento eu mudei a minha vida, né? Ou seja, a partir dali eu usei uma frase: vou colocar a minha vida na mão de Deus. Ou seja, eu não vou procurar mais, eu vou buscar, vou fazer o que Deus me chamar. E nesse sentido, eu acabei então continuando no conselho de administração da Chocolate e da Wetzel durante o período, e aí tive uma passagem rápida na época na Borax. O Hercílio Busto me tirou de casa e me levou já com o escritório montado e para ajudar ele a recuperar a Borax. O trabalho feito. Então, com isto, depois de quase um ano parado, voltei às atividades, num primeiro momento só no conselho e em consultoria de algumas empresas nos anos 90. Até chegar... Tem uma passagem também ainda no conselho da Chocolate, que acho que é importante frisar, que na época que eu cheguei lá, a empresa passava por algumas dificuldades e o principal problema é que a maioria dos produtos não dava lucro. Aí, analisando a rentabilidade dos produtos, se percebeu que o único produto que dava resultado era o chocolate. Mas havia limitação no fornecimento de garrafas. Então, como a minha formação básica inicial foi mecânica, eu me lembrei imediatamente do processo de sopro de plástico e a gente desenvolveu a embalagem de plástico e com um plano de marketing arrojado e com a ajuda do falecido Dietrich Hufnessel, que fazia parte do conselho, a gente desenvolveu, adaptou a fórmula para a garrafa de plástico, fizemos um plano de lançamento e com isso conseguimos aumentar muito a venda do chocolate, que fez com que a empresa voltasse à rentabilidade. E essa empresa mais tarde acabou sendo vendida para a Nabisco por um valor expressivo e mais tarde recomprada por uma pequena parcela desse valor pelo um dos gênios da Frauguns, o Lírio Uzer. Então foi uma passagem também importante. Na Wetzel também, nos anos 90, ajudei no processo de recuperação, participando do conselho, onde a gente trouxe muito progresso para a empresa. E de lá eu voltei a fazer consultoria durante um período para algumas empresas em Joinville e na região. Em 2003, eu fui convidado pelo Grupo Miller a montar uma fábrica de motores cativa inicialmente, mais tarde o desejo deles foi entrar no mercado. E acabei construindo então uma empresa, faturando na época ao redor de 200 milhões, até 2018, quando voltei então para a consultoria.
O meu aprendizado, na verdade, e tudo aquilo que eu aprendi que deu certo nas empresas que passei, eu procurei manualizar isso e tenho isso tudo hoje em forma de programas. Ou seja, conforme a necessidade da empresa, eu tenho o programa já formatado no computador para ser aplicado, seja em termos de foco de mercado, em termos de descobrir o foco de mercado certo, ou seja mesmo em termos de vencer alguma dificuldade financeira ou operacional, eu tenho isso formatado hoje em programas já pré-elaborados que vou adaptando sempre às necessidades da empresa. Porque nessa trajetória toda, as empresas que o senhor passou, elas fizeram muito planejamento, por exemplo. Com certeza. Na verdade, na consultoria, eu devo ter feito consultoria em mais de 20 empresas, né? E empresas hoje que, citando novamente um exemplo que eu gosto sempre de usar, que foi realmente, eu tenho uma identidade muito grande como o presidente atual, que é o Eloy de Souza, filho do Eloy pai, que o conheci no tempo da VEG, e na verdade era um senhor que era atendido na época pelo seu pai, o Gabriel, e lá eu conheci ele. A gente traçou uma amizade muito forte em função de que a gente fez uma parceria muito grande. Na época ele comprava poucos motores da VEG, a maioria era da Corba. E eu fui visitar a empresa e eu vi que havia possibilidade, com os meus conhecimentos, de ajudar ele na operação. Orientei ele em algumas coisas e a empresa dele começou a crescer muito. E ele passou, na verdade, com o laço de confiança que foi criado, a entregar praticamente a maioria dos pedidos tudo para a VEG. Tanto é que, quando eu já estava na superintendência da VEG Máquinas, o pai do Eloy me ligou pedindo para que o filho dele estagiasse comigo na VEG Máquinas, estágio que foi conseguido. E no dia em que parei os meus trabalhos como executivo no Grupo Miller, no dia seguinte o Eloy me ligou, Eloy filho, pedindo para que eu viesse a fazer consultoria na empresa dele. E me lembro que na época a empresa faturava por mês ao redor de uns 3 milhões e hoje fatura 30. Isso num prazo de 5 anos. Puxa. Então, uma empresa que segue rigorosamente a escola da VEG, até porque o Eloy estagiou 6 meses dentro da VEG e viu quais são os conceitos que precisa para ter uma boa administração. Vamos pensar, se o senhor fosse dar uma consultoria numa empresa, né? Eh, Vamos falar de planejamento. Para onde o senhor olha como a empresa está, para onde ela quer ir? Qual que é a metodologia que o senhor implementa? O primeiro ponto que eu analiso é, logicamente, em que situação a empresa se encontra, financeiramente e economicamente. Aprendi na vida o seguinte, que uma empresa não quebra por dívidas, ela quebra por resultados. Então, a gente olha com atenção muito no resultado. Ou seja, se o foco do mercado está certo, será que os produtos que a empresa está vendendo têm o resultado que precisam ter? Então, o primeiro ponto é analisar realmente o potencial de mercado de cada produto, para ver se, de fato, aquele mercado em que a empresa se encontra, qual é o potencial que pode ser explorado e qual é o resultado que os produtos estão dando. Observando sempre o seguinte, que no mercado concentrado, a dificuldade é muito maior, porque, efetivamente, quem é dono do mercado dita o preço, mas também controla o mercado. Então, é muito complicado quando ele é concentrado. Mas, quando ele é fragmentado, eu sempre digo o seguinte, a gente tem que ter a matriz de competitividade, que é o que eu desenvolvi ao longo dos anos, onde a gente analisa a competitividade da empresa. No que ela é competitividade, no que ela tem competências e qual é o mercado que ela melhor pode explorar. A partir dali, a gente desenha todas as ações necessárias para fazer com que a empresa tenha uma gestão autossustentável e de crescimento contínuo. E falando em crescimento contínuo e autossustentável, como que um empresário que às vezes não começou a empreender sem conhecimento, como ele consegue? Porque às vezes parece que a pessoa está travada ou presa no operacional e não consegue visualizar essas coisas, parece que é uma coisa muito distante. Como fazer isso virar possível? A primeira coisa que tem que fazer o empreendedor entender o mercado. É o primeiro ponto. Se ele não entender o mercado, é difícil. Eu recentemente fiz consultoria numa empresa onde o dono gostava muito de pescar. E
tinha pouca intimidade na verdade, com o mercado. E em um determinado momento eu tive que chamar ele e dizer para ele: escuta, meu amigo, não adianta eu continuar o meu trabalho aqui se você continuar pescando peixe. Você vai ter que ir pescar cliente. E eu convenci ele, na época, a fazer inclusive um vídeo que eu filmei ele se apresentando para, em primeiro lugar, para seus representantes, porque ele não conhecia os representantes. Então, fiz ele conhecer, inclusive convidando os representantes a conhecer a empresa, e ele se propondo a visitar os representantes para conhecer os representantes e clientes. E ele conseguiu fazer isso e hoje a empresa está bem. Então, eu diria o seguinte: o primeiro ponto de fato, do sucesso é quem for dono da empresa conhecer bem o mercado e o seu foco. Boa. E arrumamos ali um pouco a casa, como ela tá, olhamos para frente onde a empresa quer chegar e o senhor falou da parte financeira, né? Ver como a empresa tá financeiramente falando. Quais são os principais pontos? Então, eu desenvolvi um programa onde a gente consegue visualizar que ações gerenciais podem melhorar as finanças da empresa. Onde a gente não olha somente o fluxo de caixa diário, mas olha o que está acontecendo com as ações gerenciais que os executivos estão praticando. Por exemplo, em que prazo estão vendendo? Com que margem estão vendendo? Em que prazo a empresa está comprando? Qual é o grau de inadimplência da empresa? Qual é a rentabilidade da empresa? Qual é a despesa financeira da empresa? Como as amortizações estão acontecendo? O capital do giro, pelas ações que estão acontecendo, ele está melhorando o capital próprio da empresa ou piorando? Então, é uma espécie de um diagnóstico, mas que mensalmente tem que ser fechado e avaliado se as ações gerenciais que de fato foram praticadas no mês estão contribuindo para melhorar o resultado financeiro ou não. Entendi. E a parte de eficiência operacional, Sr. Renner? Então, como eu já trabalhei em chão de fábrica, eu tenho muita intimidade em entender o que as pessoas de chão de fábrica entendem, compreendem e praticam. Existe uma estatística que é publicada que os executivos das empresas conhecem 6% dos problemas da empresa. Os operários, funcionários, chão de fábrica, conhecem 94% dos problemas. E, na verdade, talvez a proporção não seja essa, mas deve ser aproximada. Então, desenvolvi diversos programas, entre eles um programa baseado em alguns indicadores que, na verdade, formam o balancete gerencial de cada setor da empresa, aonde os funcionários possam perceber o que eles podem fazer para que melhorar os resultados, através de um programa de melhoria contínua, através de um programa de zero defeito, e assim por diante. E, logicamente, a empresa tem que ter a sensibilidade de saber recompensar os funcionários conforme o resultado de cada mês. Então, esse é o grande segredo. Mas existe um outro ingrediente que também, vamos dizer, foi algo que a WEG sempre praticou, que é a qualificação. Então, é olhar também quais são as carências que a empresa tem de qualificação de pessoas e, às vezes, até de remanejamento de pessoas, porque a pessoa não está no lugar certo. Não existe pessoa certa ou errada, existe pessoa no lugar errado. Então, isso, em termos de chão de fábrica, é fundamental. E a motivação é a mola propulsora de fato de fazer com que os funcionários se enganjem com resultados. E aí a base é justamente reconhecimento, treinamento e motivação. Isso tudo que o senhor está falando tem muito a ver com a cultura da empresa, né? Na verdade, é a cultura da empresa. A cultura da empresa, na verdade, ela só existe quando todos fazem o que é certo sem ninguém olhar. Ou seja, eu digo sempre o seguinte: hoje o gestor principal da empresa ele pode estar viajando pelo mundo afora, mas as pessoas que ficam na retaguarda têm que agir como se ele estivesse presente. Então, isto é cultura, ou seja, os valores da empresa, eles não são momentâneos, eles estão consolidados, eles são praticados automaticamente. E como o senhor faz, nesse programa do senhor, tem algum pilar de fortalecimento de cultura, por exemplo? Sim, eu tenho um programa que justamente vai de encontro à cultura. E esse programa, ele na verdade, ele já nasce dentro do meu modelo de planejamento estratégico 360 graus que eu uso. Então, esse programa de 360 graus, eu uso o Canvas, que na verdade analisa todas as atividades da empresa para analisar onde é que estão os pontos fracos e onde é que estão as oportunidades, para se possa depois fazer um plano de ação e esse plano de ação ser
monitorado no mínimo trimestralmente para que o planejamento estratégico não seja uma peça morta. E falando de vários pontos, outro ponto que vale a pena falar, até para dar suporte à cultura, eficiência operacional, financeiro, é a parte de tecnologia, né? Para não ficar tudo só no papel, senão fica mais difícil de gerir. E como quando o senhor entra, tem, por exemplo, um diagnóstico de ver, ó, poxa, eu estou precisando de mais máquinas, eu estou precisando de mais controle, eu estou precisando, enfim, em qual parte do processo está a carência a nível de tecnologia, por exemplo? Vamos começar com processos. Processos, normalmente, e isso é programas que eu também desenvolvi, é analisar, em primeiro lugar, qual é o processo que ocupa mais tempo de fábrica. Então, esse processo que ocupa mais tempo de fábrica é que eu tenho que dar prioridade em racionalizar, se não for o suficiente, automatizar. E hoje existem recursos para isso. Hoje, por exemplo, o método Kaizen, é claro que é o método inicial de qualquer racionalização de chão de fábrica. Mas uma vez praticado o Kaizen, a gente consegue também visualizar as oportunidades de automação. Ou seja, ao se aproximar das operações, a gente enxerga o que pode ser automatizado. E hoje tem muitas empresas especializadas em automação, não somente em robótica, mas em outros sistemas de automação. Então, o processo é um ponto. Vamos para o produto, que, na verdade, resumindo, são 3 tecnologias que existem. A do processo, a do produto e, talvez, a mais importante. Isso era algo que o Ego sempre dizia, a gestão. Gestão também é tecnologia. Então, a empresa precisa buscar tecnologia de processo, que a gente busca primeiramente pela racionalização e, em segundo lugar, pela automação. Já o produto é um pouco mais complexo. O produto a gente precisa buscar diferenciais que sejam singulares, ou seja, aqueles que nenhum concorrente tem. Então, esse é o grande desafio, né? Basta ler o livro Davi e Golias e ver o que é um diferencial. Quando o Davi tinha a destreza de acertar com o estilingue dele a testa do adversário. Então, na verdade, é preciso ter a tecnologia certa. Não significa que é a mais cara ou a mais complexa, mas a tecnologia certa. Aquela que é apropriada para aquele momento da empresa. E essa tecnologia se busca onde? Se busca através da pesquisa, através da criatividade, através de visitas em feiras, através de visitas em empresas semelhadas e, às vezes, até em espionagem industrial, né? Às vezes, até nisso se busca tecnologia, né? Então, me lembro perfeitamente que, lá nos anos 70, eu fui convidado pelos fundadores da WEG para fazer um estágio na firma Blum, na Alemanha, que foi conseguida pelo doutor e engenheiro Ernst Braun. Ele era um engenheiro que fez os projetos da linha de motores fechados da WEG, na época um computador do tamanho dessa sala aqui, que estava na garagem, e eu pessoalmente pernoitei alguns dias na casa dele, onde aprendi muitos conceitos sobre motores elétricos com ele. Na sequência, fiz um estágio numa fábrica de motores na Alemanha, onde eu consegui, através do relacionamento, novamente, por isso eu sempre digo, o networking é fundamental, um networking trazer para a WEG, na época, 50 anos de tecnologia. Em 8 quilos de papel aéreo de projetos, de produtos, máquinas e ferramentas. Então, o que a empresa precisa ter? Ela tem que saber onde buscar a tecnologia, seja num laboratório, seja numa pesquisa científica, seja numa universidade, seja numa outra empresa, ou mesmo seja na casa de um concorrente. Boa, 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 boa. E, senhora, a gente falou de diversos pontos, está muito rica essa conversa, mas nada adianta se não vender, certo? Perfeito. E eu vi que o senhor já trabalhou em diversas áreas ali na WEG e no final ou em momentos mais adiante, o senhor foi como diretor comercial, no qual trabalhou até com meu pai lá, né? Meu Isso. pai é muito grato, ele falou que o senhor foi um grande professor dele. E no teu planejamento, na tua consultoria, a gente aqui já tá, esse nosso podcast está virando uma consultoria aí para os nossos, para nossa audiência.
Em parte de vendas, seu Ana, qual que o senhor acha, o que o senhor vê que é o maior problema das empresas, ou o que o pessoal deixa a desejar que atrapalha o resultado? Então, tempos atrás, eu fui desafiado pelo Emílio Silva Neto. Ele fez um desafio para mim. O que é disruptivo? Eu respondi, em vendas. O que é disruptivo em vendas? Eu respondi para ele, Emílio, tu trabalhou comigo na época que eu fui convidado pelo Egon para assumir a direção de vendas na crise do petróleo, onde o mercado caiu mais de 50%. Eu era diretor de produção e, de repente, virei diretor de vendas. Então, imagina o que eu fiz lá. Eu fiz aquilo que se pode dizer que é o disruptivo, mas, na verdade, é o óbvio. Ou seja, eu fiz o que devia ser feito e não estava sendo feito. Ou seja, enxergar o que tem que ser feito. Então, isto para mim é o segredo em vendas. Foi o que eu fiz na época da WEG. Foi na época que eu criei o departamento de vendas técnicas, na época, então, gerenciado pelo ex-presidente da WEG, o Harish Melzer. E montei a equipe de supervisores internos, onde o Gabriel, seu pai, foi um deles, e mais 4 supervisores para que a gente criasse uma estratégia geográfica de mercado. Então, criamos 2 estratégias de mercado que funcionou muito bem, ou seja, suporte aos representantes e, por outro lado, vendas técnicas para abordar mercados onde a WEG estava pouco presente. Então, isso foi uma estratégia vencedora. Tanto é que deixei a WEG já plenamente operando em 3 turnos novamente, quando assumi a WEG Máquinas. Mas então, voltando a vendas, o que eu procurei, vamos dizer, com base nos conhecimentos adquiridos nesses longos anos, é justamente desenvolver técnicas, vamos dizer, imbatíveis, aonde a venda tem que acontecer. E qual é o segredo? O segredo é simples. Eu preciso saber que tipo de trabalho os meus vendedores têm que fazer e saber se eles estão fazendo esse trabalho. Então, para isso, eu desenvolvi calculadoras de previsibilidade de vendas. Ou seja, eu tenho condições de, conhecendo o tipo de trabalho que a empresa faz e o ticket médio, que são os pedidos que entram na empresa, eu coloco na calculadora os dados e ela vai dizer, por exemplo, quantas visitas têm que ser feitas para atingir a meta, ou quantos representantes precisa ter, e assim por diante. Ela vai dizer automaticamente já o que a empresa precisa fazer para atingir a meta que ela quer atingir, através de uma calculadora. Isso, na verdade, consolidando todos os conhecimentos de vendas que eu consegui assimilar nesses anos, colocando isso dentro de uma calculadora. E essa calculadora eu gradualmente vou implantando nas empresas que eu faço consultoria. Legal, legal. Tu vê, é óbvio, mas que muitas empresas ainda deixam de fazer, né? O óbvio é justamente fazer o trabalho que tem que ser feito. O grande problema é esse. Esse eu diria o seguinte, é o disruptivo. É fazer o que tem que ser feito e que outros, os que estão lá, não estão fazendo. Sim. E o senhor falou uma coisa que é bem importante, assim, saber o que o vendedor tem que fazer para vender, o que ele precisa saber e as ferramentas que ele precisa ter, e, de fato, se ele está fazendo isso, né? Já resolve metade dos problemas, né? Complementando isso aí, ó, um dos pontos que eu sempre procuro fazer nas empresas é criar um manual de vendas. Porque a gente encontra, vamos dizer, a política de vendas, os diferenciais de produto, conhecimento de produto, o plano de marketing, tudo em peças separadas. Então, o que eu procuro fazer é criar um manual de vendas integrado, onde está tudo dentro de uma lógica, dentro de uma sequência, e que esse manual serve, então, de treinamento para todas as pessoas que estão envolvidas em vendas, para que esse conhecimento seja socializado e que a comunicação entre todas as áreas de vendas e de planejamento e de produção, elas ocorram com uma maneira muito rápida e eficaz. O senhor falou ali nesse nosso bate-papo ali que o senhor assumiu vendas num momento de crise. Perfeito. Toda empresa deveria ter um manual, pelo menos um procedimento, ou pelo menos um plano B, eu não sei como o senhor fala isso, mas como são feito a gestão de crise dentro das empresas? Porque problemas acontecem, né? É verdade. A verdade é o seguinte, que nesse momento da crise, eu diria que é um momento grandioso da empresa, se ela souber capitalizar.
Isso também é uma lição da WEG, que o Egon sempre dizia o seguinte: a minha preocupação não é quando a empresa está bem. A minha preocupação é quando a empresa está bem, porque a tendência das pessoas se acomodarem. A preocupação não é quando a empresa não está bem, A preocupação é quando a empresa está bem. Por quê? Nessa hora, quando está bem, que ela precisa acordar as pessoas que pode acontecer também os reveses. E isso a maioria das empresas não se prepara. Na verdade, é o momento que precisa fazer uma análise. Eu preciso encolher ou eu vou tomar mercados de outros. Só tem duas opções. Eu, para manter o meu faturamento, ou na crise eu tomo o mercado de outros, ou coloco novos produtos no mercado, ou então eu vou reduzir o tamanho da minha empresa para manter a rentabilidade. Então, é a consciência de agir no momento certo, não esperar, né? Na hora certa, sem deixar o problema ficar muito grande. Sem esperar. Uma vez, por isso que as empresas precisam monitorar mensalmente, de preferência diariamente, os resultados, né? Vendas, aliás, deveria se monitorar os resultados diariamente. Fechou o dia, tem que fechar a meta de vendas. Se não fechar no dia, dificilmente fecha no mês. Eu defendo muito isso também. Vendas é online, é na hora. A gente na GL controla por período. Até metade do dia tem que ter isso, no final do dia tem que ter aquilo. Perfeito. E tem ferramenta para isso hoje, né? Falamos de gestão de crise, falamos de todos os pilares. Seu Rainer, aproveitando aqui os últimos minutos da nossa conversa, e também para o senhor poder fazer não um marketing, mas falar da importância de uma consultoria com uma empresa. Então, eu sempre digo o seguinte, e aprendi isso na WEG. Por que o Egon trouxe tantos consultores na WEG? Porque ele sabia que ninguém é dono de todo o conhecimento. Por mais que o proprietário, dono da empresa, conheça o seu negócio, jamais ele conhece tudo. Então, o que acontece? A consultoria, na verdade, o que ela faz? Ela faz duas coisas. Uma, que ela amplia a visão do empreendedor. Ela amplia muito a visão do empreendedor. Mostra algumas coisas que ele não está enxergando. Dá a oportunidade de repensar algumas coisas. O segundo ponto, naqueles itens críticos que a empresa sofre, que está sofrendo naquele momento, a consultoria ajuda a aprofundar a análise, a ir num nível de profundidade muito maior do que o empreendedor está fazendo, através de metodologias específicas que existem e, pessoalmente, também tenho desenvolvido. E tira também o viés, né? Quando faz essas análises, eu venho alguém de fora, e às vezes tu tá dentro da operação, o olhar tá enviesado. Exatamente. Eu diria o seguinte, ele está viciado. Viciado. Ou seja, antigamente tinha uma história que se contava, eu me lembro do professor Paulo dos Reis, que no curso que ele fazia, ele dizia o seguinte: na vida profissional das empresas tem que cuidar para não só seguir o caminho do bezerro, né? O caminho do bezerro, aquela história que ele entrou no mato e aquilo virou estrada, né? E as curvas ficaram, né? Boa. Não só, eu tenho aqui nas nossas imersões, eu sempre falo de uma conversa que a gente teve, era um domingo, umas 6 horas da manhã, eu desci pra academia, o senhor estava lá alongando, né? E aí o senhor me perguntou assim, poxa, Caetano, o que o senhor tá fazendo, o que tu tá fazendo aqui na academia às 6 horas da manhã? Eu falei, não, sou Rainer, poxa, eu tenho enquanto a criançada não acorda, minha esposa não acorda, eu tenho esse tempo aqui para vir pra academia, e depois eu vou dar uma trabalhar um pouquinho. Aí o senhor falou assim, mas poxa, trabalhar no domingo? Eu falei, que eu tô com muitas coisas para resolver aqui. E ele falou assim, olha, toma cuidado, porque geralmente quando o CEO da empresa tá sobrecarregado, ele é o gargalo da empresa, né? E naquele domingo eu pensei, poxa, não sei se se eu fiquei feliz ou infeliz, mas na verdade aquela conversa nossa me fez perceber que eu precisava delegar mais coisas que estavam sobre a minha batela ali. Então eu te agradeço muito por isso. Sem dúvida, aquela nossa conversa que já foi há 5, 6 anos atrás, ela foi responsável por nascer a Multiplier Tecnologia, Multiplier Educação. Se eu não tivesse enxergado aquilo, eu com certeza não teria tido tempo para dar sequência em algumas empresas que a gente criou. Então, muito obrigado. Queria te agradecer aqui pessoalmente. Para mim é um prazer colaborar contigo, Caetano, em homenagem até ao seu pai. Então, mais um detalhe. Na verdade, o grande problema, vamos dizer, da questão do CEO das empresas, se
manterem concentrados e ocupados 24 horas por dia, é que eles têm que aprender a delegar. A delegação, ela nasce de um ponto fundamental, que se chama confiança. Então, veja o seguinte, se o CEO da empresa não tem confiança nos seus subalternos, ele não sabe delegar, ou escolheu as pessoas erradas. Então, esse é o fato. Veja o seguinte, quando os cargos que eu ocupei na WEG, eles me foram confiados por questão de confiança. O falecido Egon, ou mesmo o falecido Geraldo Werner, eles sabiam do que eu era capaz de fazer, que não tinha desafio que eu receava de enfrentar. Então, esse era o ponto. Ou seja, delegar significa escolher as pessoas certas e, acima de tudo, nessas pessoas, depositar confiança e deixá-las trabalhar. E eu acho que aí a confiança ela é um pouco mais ampla, porque a gente tem que falar em comportamento, atitude e técnica, né? São esses 3 pilares, senão não constrói confiança. E a confiança se constrói com comprovação. Comprovação de atividades e desafios que foram executados, entregas que foram feitas acima daquilo que foi solicitado. Eu sempre digo o seguinte, a pessoa, quando é solicitado para ela fazer um trabalho e ela não for além daquilo que for pedido, ela deixou a desejar. Boa. Porque a pessoa que se destaca, ela entrega mais do que ela se compromete, né? Exatamente. Seu Rainer, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo esse bate-papo. Foi bastante legal. Acho que a gente está entregando muito conteúdo para a nossa audiência. Se o senhor quiser deixar uma mensagem final aqui para todo mundo. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a minha grande surpresa aqui em Jaraguá foi encontrar uma escola de educação executiva como a Multiplier. Não somente pelas pessoas que fundaram a empresa, mas também pelo espaço que criaram e as oportunidades que estão gerando para os empresários no Brasil. Caetano, para ti, para todos os teus sócios nesse empreendimento, meus parabéns. Ô, Rainer, obrigado. Fico feliz em escutar, brigadão. Então, pessoal, poxa, vamos encerrar aqui esse nosso bate-papo com o seu Rainer. Seu Rainer, muito obrigado. E por favor, acompanhe a gente nos nossos canais. Em breve esse podcast aqui vai estar aí no YouTube e no Spotify. E espero que vocês gostem e que possam implementar várias ideias aqui, vários conhecimentos ricos que o seu Rainer trouxe para nós. Valeu, um abraço, até a próxima. Seu Rainer, muito obrigado Valeu, aqui valeu, pelo seu tempo. Isso Valeu, tchau. Valeu, pessoal.